Segunda Reis, no seu capítulo de número 18 e versículo de número 5, nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém. Podemos assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nesta oportunidade que nesta manhã me é concedida de estar apregoando a palavra de Deus, eu quero ser grato ao Senhor, porque todos nós temos que entender que a nossa vida não é dirigida pelo alimento que nos fortalece para nos sustentar, para poder com que a gente se coloque de pé, mas nós somos sustentados por um Deus que tem a nossa vida na palma das suas mãos, por um Deus que conhece a nossa estrutura, por um Deus que sabe realmente quem nós somos por dentro, porque o teu Espírito Santo, ele nos sonda e nos conhece e sabe realmente quem nós somos e realmente o que nós necessitamos. E nesta palavra desta manhã, aonde o Senhor propôs no meu coração, e quero glorificar o nome do Senhor por me conceder essa oportunidade de pregar a palavra de Deus. Se os irmãos pararem para observar aqui nos telões ao lado, juntamente comigo, os irmãos vão ver que hoje eu quis fazer algo diferente das demais pregações que já fiz nesta igreja. Hoje eu resolvi trazer um pequeno slide aonde vai falar a desrespeito do assunto que nós trataremos nesta manhã, aqui acerca da palavra de Deus. E nesta palavra desta manhã, nós iremos falar a desrespeito sobre o título, o subtítulo que nos diz o título, dizendo: o poder de confiar em Deus. Eu quero vos trazer a memória, a desrespeito desse título, o poder de confiar em Deus. Quando nós éramos pequenos, quando nós éramos ainda meninos, crianças, muitos de nós, na sua casa, na sua vida, na criação, juntamente com os seus pais, tiveram a oportunidade de crescer em um mundo onde as pessoas criaram várias animações. Quando nós éramos crianças, eu em particular, eu acordava bem cedo, ligava a minha televisão e assistia os desenhos animados que passavam na televisão. E naqueles desenhos animados, um mais legal do que o outro, eu ficava olhando para aqueles super-heróis que ali se passavam e ficava imaginando comigo mesmo. Deus abençoe, amado. Ficava imaginando comigo mesmo. E se um desses poderes que um desses super-heróis tem fosse um poder desse que eu pudesse ter? Algum deles tinha o poder de serem fortes. Alguns deles tinham os poderes de serem muito rápidos. Alguns deles tinham poderes de apenas olhar para as coisas e talvez mover as coisas nos desenhos animados. Alguns deles, muitas das vezes, sejam como alguns de nós, ou como eu quis, muitas das vezes, quando eu era criança, sofrendo a opressão. Alguns deles tinham também o poder de se tornarem invisíveis. E nestes poderes que alguns deles tinham, eu ficava imaginando: nossa, como seria bom se eu também tivesse um poder. Só que então nós crescemos, só que então eu cresci, e olhando para a palavra de Deus que foi me ensinada desde que eu era criança, baseado no livro de João, no seu capítulo de 1, onde vai nos falar que todo aquele que nele crê, em Jesus, foi-lhes dado algo que a nossa vida desde criança nós queríamos e não sabíamos, mas na palavra do Senhor foi nos revelado. Foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus.
E nós agora, servos do Senhor, temos este poder de sermos chamados filhos de Deus. E nessa mensagem desta manhã, eu também descobri um poder que nós, como servos do Senhor, nós temos. E que poder é este? O poder de confiar em Deus. Porque se nós observarmos na palavra de Deus, a história irá nos falar a respeito de dois reis, duas nações diferentes. Um rei sobre a nação de Israel, se chamava o seu nome Acabe. O segundo rei, que irá nos falar, o seu nome era Ezequias. Ele era rei da nação de Judá. Acabe, o rei da nação de Israel, ele era o reino do norte. Ezequias, o reino da nação de Judá, era o reino do sul. E se nós observarmos a palavra de Deus, aonde irá nos dizer no contexto da palavra de Deus, a partir do capítulo 16 do livro de 1 Reis, aonde vai nos falar, aonde Acabe é introduzido, ele toma posse do trono da nação de Israel. A Bíblia irá nos testemunhar de quem era Acabe. E quando nós lemos este capítulo de número 18 de 2 Reis, a Bíblia também irá nos testemunhar de quem era Ezequias. Aí a Bíblia começou a dizer-nos lá no capítulo 16 do livro de 1 Reis: e reinou Acabe sobre a nação de Israel. A Bíblia irá falar aqui no capítulo de número 18 de 2 Reis: e reinou Ezequias sobre a nação de Judá. Só que algo no caminho me chamou a atenção, e eu quero vos chamar a atenção também. Porque no reino do norte, o reino de Israel, o rei Acabe, que reinava sobre a nação de Israel, a Bíblia irá nos testificar a desrespeito dele, dizer que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando nós olhamos para o reino do sul, o reino de Judá, onde Ezequias estava tomando o trono, a Bíblia irá também nos testificar que ele fez tudo que era reto diante dos olhos do Senhor. Aí você irá se perguntar: mas irmão, qual é a diferença desses dois? A diferença, meus amados irmãos, é que quando Acabe tomou o trono, no início do seu reinado, ele tomou por mulher a Jezabel, que nem preciso te explicar quem era essa mulher. Ela era filha de Etibaal, o rei dos Sidônios. E quando nós observamos o desenrolar da história, nós vemos que Acabe ele não parou somente por aí. Porque diz a Bíblia que ele, lá em Samaria, a capital de Israel, quando nós olhamos, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele levantou altares de adoração a Baal, visto que somente existe um Deus, o Senhor. Mas Acabe, ele levantou um altar. Ele fez uma casa linda na mesma cidade onde tinha o templo, onde nós conhecemos o grande templo de Salomão. E ele fez uma casa para Baal, ele fez um altar para Baal. Mas como se não fosse o suficiente, ele também se encurvou diante desses deuses. Ele também os adorou. E ao contrário dos reis que foram antes dele, a Bíblia nos diz que ele fez tudo para provocar a ira de Deus e para irritar a Deus, porque também ele construiu bosques. Aí eu fui pesquisar a desrespeito desses bosques que Acabe havia feito para Baal. Então eu encontrei um cenário de adoração à idolatria.
que onde houvesse a presença de Deus, não dividisse a adoração que era exclusiva para Deus. E Acabe fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Acabe fez tudo de ruim. Mas quando nós olhamos para Ezequias, no começo do seu reinado, enquanto Acabe levantava um altar para adorar a Baal, Ezequias vinha e tirava o altar. Enquanto Acabe vinha e fazia uma casa para Baal, vinha Ezequias e destruía a casa. Enquanto Acabe fazia os bosques para Baal, vinha Ezequias e destruía os bosques. E diante desses deuses ele não se encurvou. Aleluia. Mas um testemunho que a Bíblia nos diz aqui no capítulo 18, versículo 5, nos diz: ele confiou no Senhor. Aleluia. Ele esperou no Senhor. E somente nele confiou. Mas o tempo do reinado de anos passou. Os anos passaram, irmão Andrei. O tempo se passou. Acabe continuou a reinar. Ezequias também continuou a reinar. E outra vez, diz a palavra do Senhor: vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Sabe o que aconteceu? Eu sei que você já sabe. A conta chegou. A conta chegou lá no reinado de Acabe. Os inimigos bateram lá na sua porta e chegaram diante dele os mensageiros, Ben-Hadad, o rei da Síria. Agora ele vai enviar mensageiros. Ele vem e cercar a Samaria, capital de Israel, do reinado de norte, aonde o rei Acabe reinava. Aí quando nós paramos para observar e ler o texto da palavra de Deus, o inimigo ele é ousado, pastor. Ele chega no reinado do rei Acabe e fala exatamente assim com ele: ei, a sua casa agora é minha, o seu ouro agora é meu, as suas mulheres agora são minhas, os seus filhos são meus, e tudo quanto você tem agora é meu. A conta chegou no reinado de Israel. E agora o que Acabe vai fazer? Ele confiava no Senhor para ir lá e falar: Senhor, vem me ajudar. Não. Acabe mandou mensageiros para Ben-Hadad dizendo: simplesmente eu não posso fazer nada, né? Você subiu com seus 32 reis, 32 reis, para cercar a minha cidade, para me desafiar. Eu nada posso fazer. Então o que eu posso fazer é enviar mensageiros e dizer: tudo que eu tenho, meu ouro, meu prata, minha casa, minhas mulheres, tudo que eu tenho, meus filhos, tudo é teu. Porque quando não confiamos no Senhor, porque quando não esperamos no Senhor, quando o tempo difícil chega na nossa vida, quando nós deixamos de confiar, quando nós deixamos de orar, e quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, e quando nós deixamos de esperar em Deus, e quando nós deixamos de obedecer a Deus, você não tem o que dizer ao seu inimigo. Meu Deus. Você não tem como se defender do seu inimigo. Mas o seu inimigo bate na sua porta e vai dizer: tudo que você tem é meu. Porque você não confiou. Porque você não teve o poder de confiar em Deus. Mas enquanto isso, você acha que a história terminou? Não. Lá no reinado de Judá, Ezequias estava reinando ainda, confiando no poder de Deus, confiando em Deus e esperando em Deus. Só que também a Bíblia nos diz que o mesmo que acontece com o ímpio também acontece
aqueles que servem a Deus. Aí você vai dizer para mim, irmão Camilo, o inimigo ele não veio pelejar contra a Ezequias, contra a nação de Judá. Diferentemente do que nós pensamos, veio a guerra também na porta de Ezequias. Só que a diferença entre Ezequias, que servia a Deus, e Acabe, que não servia e não confiava no poder de Deus, Ezequias não se encurvou diante da autoridade dos assírios. Ezequias não entregou o que ele tinha para os reis da Síria, mas ele resolveu confiar no poder, confiar nesse poder que nos foi dado, em confiar em Deus. E quando seus inimigos lhe bateram a porta, veio lá Senaqueribe, o rei dos assírios, e bateu na porta e falou: ó, eu vou fazer algo aqui. O que você vai fazer? Ó, eu subi com um grande exército para vos destruir, Ezequias. E olha só o que está acontecendo aí. Ó, eu acabei de vir de nação tal, e foi falando. O homem não tinha fim de tanta nação que ele havia derrotado, de tanta nação que ele havia tido vitória. E se você ler o texto da palavra de Deus, ele também havia acabado de vir de uma vitória onde ele tinha tido sobre o povo de Israel, porque não resolveram confiar em Deus, porque deixaram que esse poder que era para ser dado a eles fosse perdido. Mas porque não confiaram, o Senhor os entregou ao exílio. O Senhor permitiu que eles fossem escravizados, visto que isto era em outro tempo. Não é o mesmo tempo do reinado de Acabe. A história ainda estava por se desenrolar. E quando nós observamos este rei chamado Senaqueribe, ele vem enviar mensageiros a Ezequias, enviar mensageiros a ele e perguntar para Ezequias, dizendo assim: em quem está a sua confiança? Meu Deus. Será que a sua confiança ela está naquela nação que mais parece um pedaço de madeira velho, aonde se você encostar, de tão podre que está, ela se romperá e te ferirá? Ele dizia a respeito da nação do Egito. Ou será que você ainda confia naquele seu Deus, de que quando você tomou o trono, você derrubou os altares de adoração a Baal, e você disse e restabeleceu o culto de adoração ao Senhor? E enviando o rei Senaqueribe mensageiros a Ezequias, a lhe dizer essas palavras, Ezequias foi chamar um profeta de Deus que havia na nação. Seu nome era Isaías. Isaías disse a Ezequias: não temos, mas confia no poder, o poder de confiar em Deus. O teu inimigo está dizendo para você: eu já venci várias nações inimigas. Será que o seu Deus pode também te livrar das minhas mãos? Porque a nação de Judá, indiferente da nação de Israel, se nós olharmos em termos territoriais, em termos de exércitos, nós iremos observar, os irmãos vão de convir, que a nação de Israel, ela era bem grande, com relação a Judá, que era bem pequena. O exército da nação de Israel era sobremodo grande, mas o exército da nação de Judá era de sobremodo pequeno. Mas o inimigo,
ele vem tanto para os que não servem a Deus, quanto para aqueles que também servem ao Senhor. Mas outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não servem, entre aqueles que confiam no poder de Deus, o poder de confiar em Deus. Enquanto isso, na nação de Israel, nós olhamos a guerra na porta daquele que não servia a Deus, que era ímpio, Acabe. Mas a palavra do Senhor, mesmo ele sendo ímpio, mesmo ele se desviando dos caminhos do Senhor, mas porque eles, os inimigos, desafiaram o Deus da nação de Israel, o Senhor mandou uma palavra através de um profeta, que não é mencionado o seu nome na Bíblia, mas através desse profeta o Senhor manda mensagem a Acabe dizendo: está vendo esse povo aí? Em tão grande número que são mais de 32 reis que subiram para pelejar contra ti. Mas veja hoje, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, para que tu saibas que eu sou Deus ainda, hoje mesmo te entregarei este povo nas tuas mãos. Pelejarás contra eles e terás vitória. E Deus falou, e Deus cumpriu. Porque quando a peleja estava para sair, e quem vai começar a peleja? Disse Acabe. O profeta disse: tu vai começar a peleja, tu vai enfrentar o inimigo. Era alguém ímpio, mas Deus estava dando a vitória para a nação dele, para o seu povo. E lá na nação de Judá, na central, a capital Jerusalém, quando nós olhamos e observamos os inimigos na porta do rei Ezequias, afrontando a ele, dizendo de todos os inimigos, se bajulando de tudo que vês, nós observamos no contexto da história um homem que resolveu e entendeu que o poder que havia dentro dele era o poder de confiar no Senhor, porque o tempo difícil chegou. O tempo difícil, ele veio para a vida de Ezequias também, como veio para Acabe. E a palavra do inimigo é: assim como eu fiz nas nações vizinhas, eu também farei contigo. Assim como eu fiz nas nações vizinhas, eu também te destruirei. E neste tempo, aonde nós vivemos, nesta igreja, nesse tempo, nesta adoração que servimos ao Senhor, ouvindo esta palavra, o inimigo das nossas almas, talvez hoje pela manhã, quando você acordou, o desafio que ele colocou nos seus pensamentos foi o mesmo que ele colocou nos pensamentos de Ezequias. Você não está vendo o que está acontecendo? O mundo está à beira de um colapso. O mundo está em crise. A guerra a qualquer momento pode surgir. E você ainda confia no seu Deus que pode te livrar? Eu vou confiar que eu vou para a igreja, porque lá o Senhor vai me livrar. Você não está vendo, diz o inimigo, quantas igrejas já fecharam as suas portas? Quantos irmãos e irmãs que se já desviaram dos caminhos do Senhor? Será que o seu Deus ainda pode te livrar das minhas mãos? O inimigo tem nos desafiado, o inimigo tem pleiteado contra nós e pelejado contra nós. Mas nessa manhã eu quero trazer uma mensagem para vós, e eu quero que vocês observem nesses tópicos que aqui foram colocados, que no tempos difíceis, se você confiar em Deus, a vitória alcançarás. Aleluia. Em tempos difíceis, o que nós devemos fazer é não parar de orar, porque orar é uma comunicação para com Deus,
Ezequias entendeu. Ezequias não somente confiou no Senhor, mesmo vendo ao seu redor o inimigo tendo vitória, mas ele confiou no Senhor. Mas mesmo assim ele foi para a casa do Senhor e orou ao Senhor e clamou ao nome do Senhor. E sabe o que ele fez? Ele veio diante da presença de Deus. O filho, sabe aquele filho que conta tudo para o pai? Aquele filho que você não pode dar beliscão nele. Aí o filho vai correndo: papai, fizeram isso comigo. Ezequias fazia a mesma coisa. Os mensageiros mandaram cartas dizendo: eu vou entrar na cidade, eu vou tomar tudo que é seu, eu vou pegar tudo que é seu e vou destruir. Aí Ezequias, ele vem diante da presença de Deus, na casa do Senhor. E sabe o que ele faz com aquelas cartas? Sabe aquela afronta que o inimigo afronta a gente muitas das vezes? Aquela palavra lançada para te ferir a sua alma, entristecer você. Ezequias faz o seguinte: Senhor, está aqui aquela afronta que o meu inimigo está me afrontando. Está aqui, Senhor, o que eles estão falando, Senhor. Ele está dizendo que assim como ele venceu as outras igrejas, que assim como os muitos já saíram da sua presença, eu também vou sair. Que ele também vai entrar e vai destruir o que o Senhor me deu. Está aqui, Senhor. Esta é a carta do inimigo. Mas se bem parecer, Senhor, eu te peço, aos teus olhos, Senhor, livra o teu servo. Aleluia. O poder de confiar em Deus. Tudo estava dando errado. O cenário não estava propício para Ezequias confiar, mas ele resolveu o poder de confiar em Deus. E ele foi orar, e ele foi clamar em Deus. Aí quando nós partimos para o terceiro ponto, que não nos basta somente orar, não nos basta somente confiar, mas quando Deus fala, também dá ouvidos à sua voz. O que Deus está querendo de nós? Qual o caminho que o Senhor quer que nós trilhamos? O que Ele quer que nós façamos? O Senhor, Ele diz para nós: dá ouvidos à minha voz. Dá ouvidos à minha voz. Você falou, você colocou diante de mim. Sejam conhecidas diante do Senhor todas as vossas transgressões, tudo que há em ti. Seja conhecido diante do Senhor as suas aflições. Seja conhecida diante do Senhor aquilo que tem afrontado a sua alma. O inimigo contra Israel foram 32 vezes. Eram mais de 128 mil homens. Para a nação de Judá, que era menor, pequeno, e o exército não era tão grande, sabe quantos inimigos eram? 180 mil homens. O desafio era muito grande. Era apenas o inimigo. Não eram 32. Não era uma nação tão grande para guerrear para tanto. Mas o inimigo veio com um grande exército para afrontar a Ezequias, a confiança que ele tinha no Senhor. Mas ele fez o que todos nós deveríamos fazer. Quando você é afrontado no seu trabalho, quando o inimigo ele vem através de palavras de pessoas tentar abalar a nossa fé, eu não posso dizer para cada um de nós que você é um vitorioso se você nunca lutar uma batalha. Como você saberá que você é um vitorioso ou que você é um bom soldado se você nem coloca a armadura para se preparar para a guerra? Se você nem levanta a espada para dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, como na canção que foi cantada. Meus amados, o tempo difícil chegou também para a vida de Ezequias.
Porque quando nós pensamos, agora eu sirvo a Deus, eu não vou ter problemas, eu não vou ter dificuldades, eu não vou ter lutas na minha vida. As lutas, assim como vem para o ímpio, vem também para os cristãos. Mas nós temos o poder que o ímpio não tem. O ímpio ainda continua na animação dos desenhos, mas você não tem uma animação de desenho. Você tem um poder sobrenatural de Deus na sua vida. Você tem o poder de confiar em Deus e esperar em Deus e orar a um Deus que responde. Mas Ele diz para você: dá ouvidos à minha voz. E quando você der ouvidos à minha voz, quarto ponto, em tempos difíceis, nunca deixe de esperar em mim. Nunca deixe de esperar em Deus. Porque se você confia, se você ora, se você dá ouvidos à voz de Deus, você também tem que saber esperar o tempo de Deus. O inimigo está batendo, o inimigo está afrontando, e o inimigo está dizendo uma proposta que muitos queriam ouvir na casa do Senhor, da igreja do Senhor. Se hoje te fosse dada uma oportunidade que foi dada nesse texto, se você quiser ler esse texto depois, você vai achar uma coisa linda. O inimigo, os mensageiros de Senaqueribe, estava lá os mensageiros do rei Ezequias sobre o muro da tão formosa Jerusalém, e lá estava os mensageiros de Ezequias para receber os mensageiros do inimigo de Senaqueribe. Aí o inimigo, ele é astuto. Aí ele vem fazer uma proposta para os soldados que estavam junto com Ezequias. Até o pouco que eles tinham, ele queria tirar, pastor. O inimigo é afrontoso. Aí o inimigo vem fazer uma proposta o seguinte: ô pessoal que está aí em cima do muro, o pessoal que está aí olhando para mim e ouvindo as minhas palavras, eu tenho uma proposta para vocês. Visto que o inimigo, o tamanho do número de inimigos era maior, mas eu tenho uma proposta para vocês. Se vocês der ouvido, ó o inimigo falando, se vocês der ouvidos à minha voz, eu vou levar vocês para uma terra boa, eu vou levar vocês para uma terra onde há alimento com fartura, eu vou levar vocês para uma terra aonde há banquete, a festa todo dia. Eu vou levar vocês para comer e vestir do melhor que tiver da terra. Mas abandona Ezequias, não dá ouvidos ao que Ezequias diz, não, porque Ezequias está dizendo: espera no Senhor, confia no Senhor. O que diz a palavra de Deus? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aleluia! O inimigo está dizendo: seu Deus é um Deus só dos montes. Mas o seu Deus, será que ele pode guerrear contra mim em terra plana? O inimigo, ele é afrontoso, irmãos. Quantas vezes ele vem fazendo propostas para nós, dizendo: abandona aquela igreja, vai fazer um zangueô a mais, vai fazer um investimento lá na sua terra, lá, construir sua casa. Ei, se importa com isso não. Não dá ouvidos à voz que o pastor prega aqui no domingo, dizendo: espera no Senhor, confia no Senhor. Porque como homem de Deus, como servos de Deus, nós temos um compromisso com o Senhor. E qual é este compromisso? De falar a verdade da palavra de Deus. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Jesus disse: porque eu venci o mundo. Nós temos compromisso com esta palavra. E quando lhe dizemos a verdade da palavra de Deus, que você terá aflições, talvez aos seus ouvidos isso não soa como muito agradável. Aí o inimigo aproveita a chance e diz: abandona isso tudo de uma vez, irmão. Larga essa igreja de uma vez. Para que servir a Cristo? Para que você vai confiar no poder de Deus? Para que você vai ter esse poder de confiar em Deus? Vem para o meu lado, vamos se ajuntar. Há uma experiência de uma certa história que eu já contei para o meu pastor. Havia um certo prefeito, e esse prefeito, ele entrou na eleição para ganhar.
E foi-lhe dado a oportunidade de conhecer o céu e conhecer o inferno. Primeiro ele foi para o céu. Chegando lá no céu, ele falou assim: vamos ver se o céu aqui é tudo isso que todo mundo fala. Aí chegou lá no céu, aí anjo passa para lá, anjo passa para cá, o Altíssimo assentado, os anjos louvando, adorando, aquela calmaria toda. Aí ele parou para pensar e disse consigo mesmo: nossa, o céu é bom, né? Mas é uma calmaria total. Aí ele falou: agora chegou a hora, chegou o elevador. Agora nós vamos lá para o inferno. Vamos conhecer o inferno, como é que é. Aí ele chegou lá no inferno, irmãos. Lá no inferno estavam os amigos dele que tinham partido antes dele. Aí eles fizeram lá, o Satanás, sabendo que ele ia para lá, fez um banquete, fez um alvoroço todo lá no inferno, fez um churrasquinho, tinha bebida à vontade. Ele falou assim: nossa, mas o inferno não é isso tudo que falaram, não. É só como isso aqui é bom, bom demais, trem. Aí ele olhou para aquilo e falou assim: é hora de escolher. Aí chegou o anjo para falar com ele: e aí, ô prefeito, para onde você vai querer ir? Aí ele falou: o céu é bom, né? Mas lá no inferno, o céu é bom, mas é muito calminho. Eu não gosto muito de calmaria. Eu prefiro ir lá para o inferno. Lá tem meus amigos, meus brothers, mulherada, à vontade, bebida à vontade, churrasquinho. Aí o anjo falou com ele assim: tá bom, seja feita a sua vontade então. E pum, foi para o inferno. Chegando lá no inferno, ele olhou para um lado, o prefeito olhou para o outro, falou assim: ué, cadê os amigos? Cadê o churrasco? Cadê a bebida, irmã Maria? Cadê todo mundo? Todo mundo está gritando, essa gemeria, essa dor total. Aí ele perguntou para o Satanás: Satanás, cadê aquela festa que estava aqui ontem? Aí Satanás respondeu para ele: é que ontem era dia de eleição. Eu estava apenas querendo te ganhar. Irmãos, o inimigo muitas das vezes ele tenta fazer o mesmo para conosco. As propostas que ele vem nos fazer são agradáveis muitas das vezes aos nossos olhos, porque a dificuldade que nós enfrentamos, talvez o irmão que está sentado do seu lado, mesmo sendo sua esposa, ou mesmo sendo seu marido, talvez ele não entenda o tamanho do seu inimigo que você enfrenta. Talvez ele não entenda o tamanho do problema que você tem e enfrenta. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. E o inimigo, ele vem com as suas propostas para tentar nos seduzir nesses momentos, para nos dizer: deixa de sofrer desse jeito, vamos por esse caminho aqui. Só que como Ezequias, eu quero poder pregar para uma igreja nesta manhã que aprendeu a ter este poder de confiar em Deus, este poder de esperar em Deus, este poder de quando o inimigo vier à sua porta, você nada responder para o inimigo. Foi isso que os servos de Ezequias fez. Você acha que eles falaram assim: não, vamos? Não, ficaram calados. Aleluia. Ezequias falou: não dê ouvidos aos seus inimigos. O Senhor está dizendo para a igreja dele: não dê ouvidos à proposta do inimigo. Aleluia. O seu inimigo também está dizendo: não dê ouvidos à voz de Deus. Mas se você tiver o poder de Deus, você vai confiar neste Deus. Aleluia. Você vai esperar neste Deus. E você vai orar a este Deus, ouvir a voz de Deus. E o quinto tópico: em tempos difíceis, nunca deixe de obedecer a voz de Deus, porque quando nós obedecemos a voz de Deus, nós vemos o milagre acontecer. Eu já estou finalizando. Acabe, quando ele foi para a guerra para pelejar, o seu inimigo que veio para lhe afrontar, o inimigo
disse: eu vou dar ele nas suas mãos. Aí você parou para pensar: ô irmão Camilo, mas que negócio é esse que Deus deu vitória para um homem ímpio? Que negócio é esse que Deus deu vitória para um homem que nem servia a ele? É porque Deus tem compromisso com o seu povo. O compromisso que Deus tinha com o seu povo era maior do que a transgressão que Acabe fazia. Só que há uma diferença entre que serve a Deus e que não serve, com aquele que confia no poder de Deus e aquele que não confia no poder de Deus. E qual é essa diferença que eu observei? A diferença é quem começará a peleja. E disse o profeta a Acabe: tu vai lá, vai guerrear com ele, Deus vai dar nas suas mãos. Só que quando Ezequias, rei de Judá, veio apresentar diante de Deus, a resposta para Deus, quando ele esperou e ouviu a voz de Deus, agora era só obedecer. Qual era a resposta de Deus? Deus falou com ele assim: vai tu, que eu vou dar vitória para ti. Não. Os que têm o poder de confiar em Deus, diz a palavra do Senhor: como este inimigo vem lhe afrontar a ti e a mim, a minha nação, você não terá que pelejar, mas eu entregarei esses inimigos nas suas mãos. Vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, porque naquela mesma noite em que Deus falou que ia entregar os inimigos na mão de Ezequias, a nação menor, o povo menor, mas que tinha um poder maior dentro de vós, o poder de confiar em Deus, naquela mesma noite a Bíblia diz que o anjo do Senhor passou no meio do arraial dos inimigos, irmã Cleide. Eram mais de 180.000 homens que ali o anjo do Senhor feriu e matou naquela noite. E quando era de manhã cedo, só restava os corpos dos seus inimigos. Nesta peleja, meus amados irmãos, vós não tereis que pelejar, mas somente de confiar no poder de Deus, esperar em Deus, porque os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Somente confiar é um poder sobrenatural. Confiar em Deus em tempos difíceis. E o inimigo, ele tem dizido que ele irá te afrontar, ele irá vencer você, porque ele já venceu. Mas se você depositar a sua confiança em Deus, se você esperar no Senhor, vai sair no meio do arraial dos inimigos o ruído. Aí eu fui procurar que ruído era esse. Aí eu descobri em Apocalipse capítulo 5 e versículo 5, não era simplesmente um ruído, mas sim o bramido do leão da tribo de Judá, aquele da raiz de Jessé de Davi, o Senhor Jeová, vitorioso para nos dar vitória. O seu inimigo se torna gatinho diante da presença de Deus. O seu Deus, ele é o leão da tribo de Judá. O seu inimigo, aparentemente, às suas vistas, pode ser maior, o número, as pessoas, mas maior é o seu Deus. Maior seja a confiança que você tenha no seu Deus, porque Deus, ele diz: eu entregarei nas suas mãos e te darei vitória. Mas você tem que ter o poder de confiar em Deus. Se coloque de pé, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. O poder de confiar no Senhor foi nos dado. Todos aqueles que confiam no nome do Senhor, eles não são dispersos, eles não são derrotados. Eu desafio você como um homem de Deus. Se você cumprir esses tópicos aqui, eu quero que semana que vem você diga para mim se o inimigo teve êxito na sua vida para ter vitória, para pegar o que era seu, como fez com Acabe.
O inimigo, ele não vai entrar na sua casa. O inimigo, ele não vai tirar a sua esposa de ti. O inimigo não vai tirar os seus bens de ti. O inimigo não vai tirar os seus filhos de ti. O inimigo não vai tirar a sua casa de ti. Mas se você cumprir todos esses tópicos aqui, esperar, confiar, orar, dar ouvidos, obedecer em tempos difíceis. Que tempo difícil que nós passamos. Que tempos difíceis nós passamos. Se Deus foi capaz de ouvir e responder e dar vitória para um homem ímpio da nação de Israel, eu agora quero perguntar a você, como igreja de Deus, que tem servido ao Senhor, o que Deus não é capaz de fazer por você? Oh, glória. O que Deus não é capaz de fazer por cada um de vós que está sentado aqui, que está nesta manhã aqui? O Senhor, nesta semana, eu tive uma experiência. Nesta quarta-feira eu estava orando juntamente com os irmãos aqui, toda a igreja estava aqui juntamente comigo orando. Lá no meu trabalho, é rapidinho, lá no meu trabalho, um homem ímpio chegou perto de mim e disse para mim: Camilo, está dando tudo errado na minha vida, não está dando nada certo, tudo está desmoronando. Olha aqui, irmão Camilo, até minha mão, eu descuidei lá de tanta preocupação, um tempo difícil chegou na minha vida. E olha aí minha mão toda queimada, porque deixei a água quente que estava fazendo meu cafezinho cair toda a minha mão, toda inchada, a mão do homem. Aí ele olhou para mim e falou: estou passando por tanta crise, a vida emocional, tudo na minha vida está dando errado, o financeiro, tudo. Aí ele disse para mim: Camilo, ora por mim, por favor, porque eu creio que se você orar, Deus vai responder. Aí eu falei com ele: eu vou estar orando sim. Aí na quarta-feira, quando nós estávamos aqui orando, todos vocês estão aqui, orando ao Senhor, quando eu estava orando ao Senhor, eu lembrei do pedido daquele homem. Então eu coloquei o nome dele em pauta e falei: Senhor, vai neste momento na casa dele, vai neste momento na necessidade dele, vai neste momento no que ele precisa, Senhor, e o ajude, ó Pai, na sua necessidade. Tá bem, oramos, fomos embora, nos despedimos. Quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem: orei por você, não para minha glória, mas para a glória do Senhor. Orei por você, que Deus te dê direcionamento, mas obedeça a voz de Deus. Aí no outro dia, eu cheguei na fábrica. Um dos problemas difíceis que ele estava passando era financeiro. E ele tinha postado um carro que eu, na mesma semana, eu e você também falaria a mesma coisa: esse carro não tem valor, esse carro não dá para vender por esse valor que você está querendo vender. Mas no outro dia, quando eu cheguei lá na fábrica, ele disse para mim: irmão Camilo, você orou por mim ontem, hoje mandaram mensagem para mim: tira tudo do carro, porque eu vou passar aí para pegar o carro. Parecia impossível, mas quando nós resolvemos entender que nós temos um poder, ei, vocês são poderosos, você tem o poder de confiar em Deus. Se Deus ajudou o homem ímpio lá fora, é isso que eu quero te dizer. O que Deus não fará por você que tem permanecido fiel na presença dele aqui na casa do Senhor? Deus pode fazer isso e muito mais por você, mas entenda o poder de confiar em Deus e cumprir com essa palavra maravilhosa. Leve essa palavra no seu coração, esta confiança em Deus na sua vida. Meu Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Pai.